Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos, minhas irmãs, e colher aquilo que Deus tem para falar conosco a partir da palavra. Eu não sei se você sabe, mas nós celebramos os protomártires brasileiros. Foram mártires que deram a vida para que nós hoje fôssemos católicos. Nós, eu e você, somos católicos, graças a Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: eu sou católico, graças a Deus. Vamos aplaudir a fé católica, graças a Deus nós somos católicos. Bendito seja Deus. A fé da igreja foi edificada no sangue dos mártires. Tertuliano dizia o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Na região ali do Nordeste, na verdade ali no Rio Grande do Norte, naquela região, começou uma evangelização feita pelos jesuítas e também pelos padres diocesanos que vieram de Portugal para evangelizar aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, uma realidade se estabeleceu ali. Os holandeses começaram também a ocupar aqueles lugares. E ao ocupar aqueles lugares, eles trouxeram consigo a fé que eles professavam, a fé calvinista. E eles começaram a proibir o culto católico, a missa. Porém, os católicos, cheios de coragem, cheios de fé, cheios de determinação, não se intimidaram. Continuaram buscando a Deus, a viver a fé, porém, sabendo daquilo que eles estavam correndo como risco. A primeira leva de mártires, naquele período do ano de 1645, aconteceu durante uma Santa Missa. Estava celebrando a missa o padre André de Soveral, e eles foram mortos durante a celebração da Santa Missa, no dia 16 de julho do ano de 1645. Os índios, junto com os holandeses, invadiram a igreja e, a começar do sacerdote e todos os fiéis que estavam na missa, morreram por amor a Jesus Cristo e a Jesus sacramentado. Quantas vezes nós temos a missa de uma forma tão perto de nós, tão acessível a nós, e quantas vezes nós não valorizamos a missa, não é verdade? Quantas pessoas depois da pandemia não voltaram mais para a igreja? Eu vou ficar vendo de casa.
enquanto irmãos nossos, sacerdote como eu, leigos como vocês, deram a vida para que nós fôssemos católicos. Isso é tremendo demais. Isso é grandioso demais. Um outro grupo, quando veio essa perseguição mais intensa, eles começaram a buscar lugares mais retirados e se protegerem daquela perseguição, para se manterem na fé. Não que eles quisessem negar a fé. Ali na região de Natal, eles foram trucidados às margens do rio Uruaçu. Veja só, juntamente com o seu pároco, o padre, era aquele que estava puxando o povo na fé. Padre Ambrósio Francisco Ferro, no dia 3 de outubro do mesmo ano, 1645. E ali foram martirizados um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. Deram uma vida pela fé católica. Deram uma vida por amor à igreja. Entregaram-se totalmente como testemunho, e o ápice do testemunho é o martírio. O ápice do testemunho de fé é o derramamento do sangue, é a martiria. E eles foram até as últimas consequências. Um leigo, diga comigo, um leigo, olha para quem está do seu lado e diga, vocês são leigos, não é verdade? Amém? Um leigo chamado Mateus Moreira teve o seu coração arrancado pelas costas. E sabe qual foi a última palavra dele? Louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu estou morrendo porque eu não aceito negociar a fé católica com os calvinistas. Eu morro católico. Isso deveria provocar-nos. Isso deveria provocar em nós uma reação de aqui, nós que estamos aqui, os que me acompanham de casa, aqueles que vão acessar essa homilia depois, de levantar um grupo de católicos cada vez mais fervorosos na sua fé. E dizer, eu sou capaz de ir até as últimas consequências por causa da minha fé. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio os valores, eu não negocio o evangelho, eu não negocio. Nós temos visto aí quantos estão incomodados, e o inferno mais ainda, com um frei, com um violão, que se ajoelha diante do Santíssimo durante 40 dias, conduzindo uma quaresma de São Miguel, com freiras, como lá do Instituto Hesse, de irmãos, que durante a quaresma de São Miguel, e todos os dias estão ajoelhados diante do Santíssimo Sacramento. Não sei se vocês sabem, né? Eu estive lá no Rosário, na quaresma de São Miguel. Naquele dia à tarde, o Instagram do Frei foi bloqueado. Hoje, o Instagram das irmãs foi bloqueado para fazer transmissão ao vivo. Por quê? A Eucaristia, a oração está incomodando tanto? Porque essa nação é católica e ela vai continuar sendo católica. Porque essa nação é uma nação que ela teve a sua fundação, a sua descoberta, uma primeira missa. Amém? Ela se chamou, em primeiro lugar, Terra de Santa Cruz. Ou Vera Cruz, depois Santa Cruz. E aí a história nos conta, não é verdade? Então a primeira coisa que foi celebrada aqui foi uma missa. É um sinal nós vermos aqui mártires que dão a vida por causa da Eucaristia. Padres que morrem celebrando a Eucaristia, lá no início, lá em 1645. Leigos que dão a vida, um leigo chamado Mateus Moreira, que quando é arrancado seu coração pelas costas, ele vai dizer, louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Eu quero dizer, nós continuaremos de joelhos dobrados diante de Jesus sacramentado. Nós não iremos retroceder. E vamos continuar de joelhos dobrados. Porque essa nação, deixa eu te dizer uma coisa, ela vai ser sacudida por um poderoso avivamento. Você vai ver. Você vai ver. Muitos de nós têm perdido a esperança
diante das más notícias, diante das situações que acontecem, não perca a esperança. Essa nação é consagrada a Jesus sacramentado pelo sangue de mártires que aqui derramaram seu sangue, por católicos corajosos, e eu espero que eu esteja diante de católicos corajosos, que sejam capazes de testemunhar a sua fé, ainda que você seja excluído, ainda que você seja cancelado, ainda que você seja bloqueado, testemunhe a sua fé, até as últimas consequências. No final você vai receber a coroa de glória. Jesus vai dizer assim: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te confio muito mais. Olha a primeira leitura. Jó estava no auge do sofrimento. Tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens, estava sem saúde, fedendo, leproso, e aí os amigos dele foram visitá-lo. Quando um amigo da gente vem visitar, o que a gente espera? Que vai vir consolar, que vai vir dizer: olha, eu estou aqui, tá? Conta comigo. O que os amigos de Jó fizeram? Começaram a acusar Jó. Sabe por que você está desse jeito? Que você pecou. Que pecado grave você cometeu por você estar desse jeito? Você ter perdido todos os seus bens, você perdeu todos os seus filhos, você perdeu a saúde. E Jó vai dizer para eles assim: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? A mulher de Jó já tinha torturado ele, não sei se você sabe disso. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, quando a coisa ficou feia e Jó estava sentado, raspando com uma telha a sua carne, que estava saindo por causa da lepra, ela diz para ele assim: você persiste ainda na sua integridade? Olha que mulher sem sabedoria. Amaldiçoa Deus e morre. Olha o que ela diz para Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o que ele fez com você. Olha a prova que ele está permitindo você viver. Nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos os nossos bens, você perdeu a saúde, você ainda está persistindo, Jó, na sua integridade. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó suporta. Diga comigo: Jó suporta. Mais uma vez, diga: Jó suporta. Jó persevera. Diga comigo: Jó persevera. Então, Jó suporta, Jó persevera, Jó permanece confiante em Deus. Ele não amaldiçoa Deus, porque ele sabe que Deus está perto dele. E aí ele vai dar um dos mais brilhantes testemunhos de fé que está contido na Sagrada Escritura. Olha o que Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que, por último, se levantará sobre o pó. Essa palavra Redentor, lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, ela vai falar de um parente que viria para socorrer e salvar aquele que estava precisando de socorro. Mas essa palavra Redentor diz muito para nós. Jó já está profetizando um Redentor que nos seria dado, amém? Qual é o nome desse Redentor? Jesus. Qual é o nome do Redentor? Jesus. E aí Jó vai dizer: ele está vivo e que por último se levantará do pó. E depois que tiverem destruído essa minha pele, a minha carne, eu verei a Deus. Diga comigo: eu verei a Deus. E aí Jó continua: eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Olha a profissão de fé. Aqui está o segredo dos mártires. Aqui está o segredo daqueles que vão perseverar na fé, daqueles que vão dar testemunho de catolicidade, ainda que o mundo se levante contra nós, ainda que o cancelamento venha, ainda que nós sejamos ameaçados. Sabe por que os mártires derramaram sangue? Sabe por que Jó persistiu, permaneceu em meio a tanta dor e sofrimento? Porque ele tinha esperança. Repita comigo: esperança. Olha só o que o salmista vai dizer: espera no Senhor e tem coragem. Segura na mão de quem está do seu lado.
Isso é uma palavra profética que você vai declarar sobre a vida dessa pessoa agora. Balança a mão desse irmão e diga: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a esperança que não decepciona te levanta em coragem nessa noite. Nessa noite de fé, nessa noite de provocação de Deus, da obra do Espírito Santo na nossa alma. Diga: eu declaro, espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Balança a mão dele e diga: Ele não vai te decepcionar. Ele vai te honrar. Ainda que você passe pelo vale tenebroso, ainda que você sofra, ainda que você padeça, balança a mão desse irmão e diga: espera no Senhor. Porque você não está sozinho, aleluia. Ele está do seu lado, aleluia. Pode aplaudir esse Deus que está do seu lado. Quantas pessoas pensam em desistir? Quantas pessoas deixam a igreja católica porque alguém te olhou de rabo de olho? Ou porque alguém não te tratou bem? Guti. Meus irmãos nossos derramaram sangue, e a gente está de picuinha, de bobeirinha. Porque não sei quem escandalizou que pague diante do Senhor. Eu vou permanecer fiel, amém? Quanta gente tem abandonado a fé por coisa pequena, quanta gente tem abandonado o Senhor, quanta gente tem escolhido ouvir aquele mau conselho da esposa de Jó, que disse para ele: você ainda vai permanecer desse jeito? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas eu digo o contrário: espera no Senhor e viva. Espera no Senhor e terás a eternidade. Espera no Senhor e verás a glória do céu. Amém? Essa é a grande dádiva, uma virtude que nós recebemos no dia do nosso batismo. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Deixa eu te dizer, fica com a mão levantada que Deus está filmando, sei lá. Ele está dando um zoom agora. Está pegando seu rostinho. E lá no zoom de Deus tem lá a leitura facial. Está aparecendo o seu CPF e o seu nome registrado no livro da vida. Aleluia. Amém? Fica com a sua mão levantada. Fica. Então, quem é batizado recebeu uma virtude que se chama esperança. Qual é o nome da virtude? Essa virtude nós nunca perdemos. Essa virtude, ainda que nós cometamos um pecado mortal, ela não nos é retirada, nem ela nem a fé. O que a gente perde quando nós cometemos um pecado mortal é a caridade, o amor. Mas a esperança e a fé, não. Pode baixar a mão que já está doendo, né? Mas olha o que é a esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus. O que nós desejamos? Ganhar na Mega Sena? Não. O reino, a vida eterna, é muito mais alto do que as coisas desse mundo. A virtude da esperança nos remete à eternidade, ao reino dos céus, à vida eterna, como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças. Diga comigo: eu não tenho força para resistir, para suportar, mas eu apoio no socorro da graça do Espírito Santo. É nele que eu confio. Diga aleluia. É nele que eu confio. O Espírito Santo. E aí, para concluir, a virtude da esperança corresponde ao desejo da felicidade que Deus colocou no meu coração e no seu coração, no coração de todo homem. Assume a esperança que inspiram as atividades dos homens. Purifica e ordena para o reino dos céus. O que é que Jesus disse? O reino de Deus está próximo. Protege contra o desânimo. Você está me ouvindo? Sim ou não? A esperança protege contra o desânimo. Quando você começar a desanimar, você fala assim: Deus, ativa a esperança na minha vida, para que eu não desanime. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e as ordena para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, sustenta no abatimento. Quem sustentou Jó?
Eu sei que o meu Redentor está vivo, e ainda que arranque esta pele, esta carne, com os meus olhos eu verei a Deus. Foi isso que sustentou Jó, até o capítulo 42, quando ele vai dizer: eu te conhecia, Senhor, somente em ouvir dizer, agora os meus olhos te veem de verdade. Porque Deus restaurou a saúde, os bens materiais e a família de Jó. Mas ele esperou em quem? Ele sustenta no abatimento, ela dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá, preserva do egoísmo e conduz à felicidade eterna e à eterna caridade. O que sustentou Mateus Moreira, aquele casal, aqueles adultos, aqueles jovens e aquelas crianças? A esperança. Quem sustentou aqueles que estavam lá na igreja celebrando a missa no domingo, quando os holandeses calvinistas chegaram e mataram todo mundo? A esperança, que não nos deixa desistir. Diga comigo: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Dá o melhor sorriso que você tem para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Diga para quem está do outro lado, um sorriso melhor ainda: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.